E aí, gente, tudo bacana? Bacaninha, tudo bem aí? Como está a sua grana, sua finança, sua economia, poupança? Poupança está caindo, seus investimentos, seu dinheiro do dia a dia. Como lidar com isso? Hoje em dia tem gente que ensina a gente, que dá as orientações, dá o norte, E hoje eu recebo aqui a Tamires Machado. Ela é uma pessoa que entende muito disso, entende muito de planejamento pessoal e empresarial. E eu não sei se você tem uma experiência internacional, pessoas, mas o brasileiro, de uma forma geral, o que você sente? Que a gente não entende nada de dinheiro, de economia, de gestão disso, Tamires? Infelizmente, digamos que nós somos bem desfavorecidos com relação à educação financeira, sim. Até pela colocação econômica que o Brasil realmente tem, né? Comparado aí aos países da Europa, por exemplo. Então, vem desde uma cultura, o cenário está mudando, cada vez mais a gente vê que as pessoas estão passando a ter mais conhecimento e buscar mais conhecimento, não só por querer, mas por uma necessidade mesmo. E o brasileiro, ele tem um déficit de educação financeira muito alto. E a gente vê isso no comportamento, a gente vê isso na relação que as pessoas possuem com o dinheiro ou com a falta de autocontrole dele e nas estratégias também de saber como lidar, porque precisa. Estratégia, padrão, organização, planilha. A gente... Você faz planilha, Rodriguinho, de dinheiro? Ah, faz nada. Faz, esse Rodriguinho, você planilha. Ah, duvido. Porque você já foi mortal, que nem nós? Como é que... Porque você sempre foi organizado? Como é que surgiu isso? Legal, bacana. Você vem de uma base, de uma outra área de trabalho? Vamos lá. Eu falo, Demetrio, que a minha família foi o meu maior incentivador para me tornar educadora financeira, porque eles me mostraram tudo o que não deveria ser feito. Cases e cases. E de fato, sabe, então, resumindo a história, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, desde criança, eu analisava a minha situação familiar. Eu vim de uma família financeiramente muito humilde, porém, meu pai estudado, formado em administração e contabilidade pela PUC, com cargos altos em empresas, e nós vivíamos passando por dificuldades financeiras. E eu tinha parentes que nem estudos, não tinham nem até a 5ª série, e que eram ricos, por exemplo. Isso sempre me gerou uma vontade de entender os padrões, o que acontecia por trás ali, sabe? E eu fui buscar essas informações conforme comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e fui começando a estudar esse universo. E aí eu descobri que porque não era o tanto que se ganhava, e sim o como administrar esse dinheiro. E aí eu abri minha primeira empresa com 18 anos de idade. Eu falo que quando todo mundo estava pensando em tirar a carteira de motorista, fazer o primeiro cartão de crédito, eu abri minha primeira empresa. Era uma empresa no outro ramo, totalmente diferente, mas desde então eu nunca mais parei. Trabalhei em outras empresas antes disso, mas a partir dos 18 anos de idade eu trabalhei só ali empreendendo, só não, né, porque é muito trabalho. Um adendo aí, me permita, porque abrir uma empresa, seja pequena, seja em qual ramo for, é para poucos. Né? E tem que ter muita consciência mesmo. É bacana se falar disso, porque muitas pessoas hoje acham que eu tenho uma habilidade, eu pego essa habilidade e vou transformar numa empresa.
o fato de você ter uma habilidade não te faz ser uma empresa. As pessoas precisam começar a entender isso, porque, ok, você tem habilidade, você quer abrir uma empresa, se capacita antes para isso. Mas não é o que a gente vê muito acontecer na prática. Nos dias de hoje, principalmente, Tamires, a gente percebe muito isso. Trabalhei 20 anos, pedi a conta, abri meu negócio. Fui demitido depois de 30. Peguei meu fundo de garantia e abri o meu negócio. E, de fato, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não. A grande maioria que teve essa iniciativa não estava preparado. Talentoso, ainda assim, beleza, que nem você falou. Mas e o planejamento, e a gestão, a administração, o caixa, o saldo financeiro, os impostos, as taxas, o funcionário? Quando você, fazendo umas pontes aí com o seu trabalho, você começa a orientar pessoas e empresas, você também cuida desse lado, você também, nesse momento da sua orientação, você trata de gestão também, não é só onde colocar o dinheiro. Exatamente. Legal. Hoje, no Instituto, né, a gente trabalha tanto as finanças pessoais, quanto também, não só as finanças, mas a gestão empresarial como um todo. E é legal falar desse crescimento até, porque tem uma outra questão muito por trás da educação financeira, que lá atrás, há 8 anos, quando eu comecei, me formei em educadora financeira e comecei a atender profissionalmente realmente na área, eu já empreendia há muitos anos, já tinha mais de um negócio. E quando eu comecei a atender, o que eu vi acontecer? Que depois, passado uns meses, então você vinha lá com a necessidade, dívidas, precisando de organização, planejamento, e a gente terminava o processo de mentoria, eu entregava tudo redondinho para você, falava, ó Demétrio, está aqui, essas são as ferramentas, é só você continuar seguindo. Meses depois, quando eu voltava a entrar em contato, geralmente um grande percentual tinha o quê? Voltado para trás. Aos velhos hábitos. E na época isso me incomodava, porque para mim o educador financeiro a nossa função é realmente educar. Se você aprendeu, você não deveria, pelo menos, voltar ali a cometer os mesmos erros, uma vez que você aprendeu e tem as ferramentas para aplicar. E aí eu fui buscar mais conhecimento, fui entender um pouquinho mais do padrão comportamental. E foi aí que eu fui para a área comportamental. Então, além da educação financeira, sou formada em administração, daí de empresas até para administrar as que eu tinha, né? Eu fui também, então, também fiz formação em coaching, PNL, em análise comportamental, algumas outras áreas. Me apaixonei também por esse universo, mas sempre para trazer esse conhecimento como agregador para a educação financeira. Isso fez total diferença nos atendimentos. Com o tempo, fui criando a própria metodologia, que é o método Achar, que a gente aplica hoje. Indo para a área comportamental, a gente identificou também que a gente precisava adaptar muitas ferramentas padrões que havia no mercado. Nós descobrimos os perfis financeiros, que não é aquela análise de investidor. Sabe, quando você entra lá na corretora de valores e ela vai perguntar para saber se você é mais arrojado, mais conservador. Não é esse tipo de análise, tá? A análise de perfil financeiro, ela é muito bacana. Ela vai demonstrar como você se relaciona com o dinheiro no dia a dia. Então, existem 5 tipos de perfis. Nós possuímos todos eles, mas sempre vai existir um predominante e um subperfil. Depois eu conto, se der tempo aí, quais são esses perfis, um pouquinho mais deles, porque é bem bacana. Só que o que acontece com essa ferramenta? Ela era muito rasa. Então, eu falava para você, olha, Demétrio, tem o poupador, as características dele é assim, o financista, o descontrolado, o desligado e assim por diante. E você me falava com qual você se identificava.
Quando hoje eu falo até por conta de todos os profissionais que tem hoje, a equipe por trás do Instituto. Então eu falo que hoje não é uma construção só minha. Na época, que ainda era a Tamires atendendo e dando as mentorias, eu fui pesquisar mais a fundo sobre esses perfis. Falei, peraí que tem um ouro muito grande aqui. E aí passamos um ano estudando cada perfil a fundo e criamos o teste. Esse teste ele tem hoje mais de 97% de efetividade no resultado. É muito legal, é muito bacana. E a gente criou o teste exatamente para ajudar e fortalecer ainda mais o resultado nos atendimentos, na educação, trazendo a educação financeira de efetividade. Por que eu estou falando tudo isso? Nós descobrimos, no final das contas, que 85%, vamos colocar assim, do sucesso ali na educação financeira e na mudança de vida é comportamental e emocional. E aí vamos colocar que 15% é aplicabilidade e ferramentas. Porque daí fica fácil você externalizar e fazer o que precisa ser feito, a parte técnica, sabe? Quando você aplica o teste, talvez lá atrás, não, depois das suas, dos seus desdobramentos e estudos em cima disso, porque eu acho que até por questão dessa coisa do emocional e da má preparação como gestor, eu faço o teste e demonstro para você que eu sou, sei lá, descontrolado. E você vai estudar depois para me traçar uma sugestão de planejamento e descobre que eu não sou. Exatamente. Eu imagino que isso aconteça. Acontecia muito. Que nem eu sei direito o que eu sou. Qual o meu perfil. Exato. Por isso que poucos educadores utilizam. Os perfis financeiros, eles existem, eles já foram validados, é uma ferramenta aí livre para qualquer profissional utilizar. O teste foi desenvolvido por nós, pelo Instituto, e é o único teste existente no Brasil hoje, patenteado por nós sobre perfis financeiros, né? E aí a gente foi a fundo exatamente por isso, porque depois da formação em análise comportamental, acontecia muito isso. Juntando com todo o histórico ali financeiro do cliente, falava, não, mas ele não é esse perfil que ele... Pois é. E a gente faz essa distorção. Ou então a gente acaba falando um perfil que a gente gostaria que fosse, achando que é melhor ou não. Isso também é um ponto importante. Não existe o melhor ou o pior perfil. Todos eles possuem pontos de melhoria, que a gente chama, né? E pontos positivos. E aí o que nós fazemos, a partir dessas informações, né? É filtrar com muito mais efetividade como aplicar as ferramentas e como você vai conseguir realmente ter essa transformação, esse trabalho interno também. Sim. Sabe uma coisa que me ocorreu aqui enquanto você falava? Eu tive um devaneio aqui e vi essa sua adequação como uma mesa de áudio. Olha que louco isso. Você traz para o universo da gente isso, né? Porque estava vendo, imaginando aqui, o Rodriguinho, por exemplo, ele tem um momento do trabalho dele na rádio que tem a ver com a sonoplastia, a equalização do som. Então nós temos a mesa de som e a mesa de som tem vários canais. E aí, né, o Rodriguinho operando isso, ele adequa esses canais. Ele sobe um pouco, baixa o outro. Então ele faz um ajuste que normalmente fica uma onda. Né? Fica um negócio mais ou menos assim, né, Rodriguinho? Os canais, se você ajeitar, normalmente ele fica uma linha, não sei se está dando para pegar, assim. Não é assim, não é assim, não é assim. Ela tem uma quebra, ela oscila. Porque nós somos humanos. Exatamente. Eu estou descontrolado, eu estou equilibrado, eu estou poupador. Uma coisa legal até dos perfis é que existe essa oscilação, porém, o teu perfil predominante sub, ele não se altera. Assim como a personalidade. Predominante sub. Isso, você vai ter sempre um predominante e um sub. Esses dois, você sempre vai fazer realmente esse contraste entre um e o outro. E os outros três, eles podem sofrer uma influência em momentos de vida
em que você passe por algum Claro. pico, alguma situação diferente. Mas o seu perfil predominante, o sub, ele vai permanecer ali, sendo o seu Ad fiel eternum. escudeiro. E você fala o instituto, o que é o instituto? Como é que você chegou a criar isso, você e quem mais? Legal. O instituto, por que se tornou o instituto? Quando eu comecei a atender também parte de finanças empresarial, geralmente, Demétrio, você começa a analisar todo o financeiro da empresa e você começa a criar esse feeling, né, de ver que várias outras áreas da empresa também estão com problemas. Era nítido que não é só, mas resolver o financeiro e eu deixar tudo redondinho ali, não ia resolver. Não ia salvar a empresa, vamos colocar assim. E aí a gente dava os toques, eu falava, olha, invistam também nisso aqui, nesse outro, é importante. E às vezes essa empresa, ela acatava, a gente deixava tudo redondinho. Com o passar do tempo, eu pensei, eu fiquei, na verdade, tá, eu fiquei um tempo sem atender a empresa. Hoje a gente tem alguns pré-requisitos, até, por exemplo, empresas com muita sociedade. Complicado. Então, hoje, no máximo, casal a gente pega para trabalhar uma estruturação ou reestruturação. Então, mas eu gosto de trabalhar com empresas. Eu amo também o empreendedorismo, gosto demais disso. Tenho outros negócios que eu invisto, porque paralelo ao Instituto, eu amo esse universo também de empreender. E aí eu falei, peraí, acho que tem um formato aqui que dá pra gente testar. Um caminho. E foi isso que deu vida no Instituto. O que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu entro com a estruturação financeira e fui fazendo parcerias com profissionais de diversas outras áreas para eles trabalharem todas as outras áreas dentro da empresa. Então, hoje, a gente trabalha com 2 formatos de estruturação ou reestruturação empresarial. A Born Business, que é nascendo negócios, então são para pessoas que estão querendo empreender pela primeira vez, ou não sabem por onde começar, ou já tentaram várias vezes abrir negócios e não tiveram sucesso, precisam de ajuda. Querem fazer dar certo, acontecer realmente. A gente pega na mão, inicia do zero e vai acompanhando, desde trabalhar esse empresário, para de fato ele desenvolver as habilidades necessárias como empresário, como todos os processos para estruturar e colocar, trazer vida realmente para essa empresa. E para a reestruturação é toda a remodelagem que precisa ser feito ali. Então hoje o Instituto ele tem uma equipe muito grande, onde eu entro como uma mentora, com o meu olhar de direção, como financeiro. Eu analiso tudo que a empresa precisa, todos os gargalos que estão ali e vou trazendo esses profissionais. A gente senta, faz rodada de negócios para estudar a necessidade desse cliente. Olha, eu sou suspeita para falar, Demétrio, mas as empresas que passam por nós não saem sem atingir o resultado. Instituto Tamires Machado, como é que chama? Chama TA Desenvolvimento e Negócios. TA. Isso. T de tatu, A de amor. Isso. TA. Desenvolvimento e Negócios. Por quê? Quando tudo junta, fica tudo muito bagunçado, trabalhar pontos isolados não retoma a empresa da forma que ela deveria. Claro. Muito difícil. É muito difícil e às vezes é insolúvel o problema isoladamente. Porque eu imagino assim, a empresa ela é um corpo, né, como nós, braço, cabeça. Então às vezes você, estou com dor de cabeça e o problema é no fígado. Exatamente. Minha cabeça dói, mas se trata a dor de cabeça e o problema, caiu um negócio aqui no meu olho, tá valendo, tá gente?
E o problema é no fígado. Mas quanto mais conhecimento o empresário ele tem, maior é a dificuldade dele de delegar. Porque ele passa a ter conhecimento em muitas áreas, então ele quer ficar com o olho ali, ele quer tomar conta, ele quer ver, deixa eu ver se isso aqui realmente está direito, peraí, deixa eu checar, manda para mim antes de enviar, e quer abraçar tudo, e não dá. E isso traz diversos problemas para a empresa. Eu vou lhe perguntar uma coisa aqui, que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar já com uma certa, com um certo ódio da sua resposta. Porque nós estamos numa campanha aqui de fazer o homem mudar de vez na sua cabeça. Educação financeira para a mulher é diferente. Educar uma mulher para finanças, para gestão, é melhor, mais fácil, o resultado é mais rápido do que do homem? Não enxergo. São maneiras... Não. Ufa! Não. Pelo contrário. Nós somos seres humanos e a nossa mente trabalha... Você não está sendo política, né? Não, de forma alguma. Não, aqui a gente fala a verdade. Mas não, eu costumo dizer que a nossa mente, ser humano, tá? Ela é como uma maquininha mesmo. Principalmente falando voltado para o financeiro, tá? Então, realmente são muitos padrões observados. Cada perfil, nós estamos identificando agora padrões aonde a gente consegue descobrir da onde veio cada perfil, do porquê se formou, por que você teve a propensão e desenvolveu, né, esse perfil. Geralmente está ligado lá com a infância, desde a primeira infância, porque nós temos já uma cultura de culpar o dinheiro, né? Então... Alguém é culpado, não eu, né? Não eu. E outra, isso acontece, nós fazemos errado geralmente até com as crianças. Então, quando eu vou lá no mercado com o meu filho e ele me pede algo e eu falo, não tem dinheiro. Não vou levar porque não tem dinheiro. Eu não estou explicando e eu estou tirando a minha responsabilidade e colocando a culpa no dinheiro. Para a criança, o que ela entende? Eu não gosto de dinheiro. Ou eu preciso conquistar isso, mas não no sentido de conquistar no positivo. Se torna uma compulsão depois, futuramente, por compras, porque a culpa é do dinheiro, a culpa é do dinheiro, a culpa é do dinheiro. Preciso vencê-lo. Eu quero isso para mim. Ou, às vezes, pais poupadores extremos. A criança, ela cresce com... Eu não gosto disso, não gosto de poupar, eu não suporto isso, eu vou fazer o oposto. Então, a gente tem uma tendência a replicar ou a fazer o contrário do que nossas referências de infância fizeram, financeiramente falando, né? Só que tem como mudar. Isso é importante. Então, e esse mudar, por que eu falei da mulher? Porque a gente tem visto o domínio feminino, não que eu sou contra isso, eu até prefiro. Mulher na presidência, mulher no governo do estado, da cidade, mulher no posto de saúde, mulher. Porque o homem é difícil, o homem é concorrente, o homem briga, eu preciso ser melhor que ele, a mulher não, a mulher agrega, a mulher aprende mais fácil. E a gente está perdendo, não terreno para vocês, em cargos, não é isso a minha preocupação. A minha preocupação ela é intelectual, ela é humana, ela é espiritual também. E a mulher, ela parece que ela permite, né? O que eu percebo que... Então, assim, na minha cabeça seria mais fácil, porque a resposta feminina, a teoria e a prática, ela é mais eficaz do que a do homem. Por isso que eu disse isso. A gente não sente diretamente nos atendimentos essa diferença, mas a gente sente uma diferença na procura com relação a homem, tá? Porque muitas das mulheres ainda são dependentes financeiramente de seus maridos. E por mais que elas cuidem do dinheiro ou queiram buscar educação financeira, muitas vezes elas são podadas. Não precisa disso. Não, vai gastar dinheiro com isso não. Isso aí é frescura. E elas acabam não investindo. E
tem também, isso é uma curiosidade até, mas a gente recebe muitos clientes homens que fazem o processo de mentoria, principalmente, né, em finanças pessoais, escondido. Não contam para as esposas que estão passando por um processo de mentoria financeira. Tá vendo, Rodriguinho? Você fica fazendo as coisas escondidas aí? Acontece muito, muito. A mulher, não, ela vai... Que besteira. Mas aí, geralmente, são as mulheres que possuem uma renda própria. Geralmente, elas ganham mais que os maridos. Então, elas tomam a frente, elas buscam melhorar, porque quanto mais dinheiro eu ganho, mais difícil é cuidar e administrar. Tem isso também. A gente escuta muito, não, mas fulano ganha 10 mil por mês, 20 mil por mês, por isso que ele está nessa situação. Porque quanto mais... Pensa numa empresa. Se eu tenho uma empresa MEI, uma empresa... Acabei de abrir lá uma empresa, tem um funcionário, está tudo sob o meu controle. Você administra de uma forma, você tem maior facilidade a ter domínio sobre os processos. Você expandiu a empresa. O que vai acontecer? Não vai ser mais difícil de administrar? Se você expandiu, vai ter mais faturamento, mas vai ser mais difícil administrar. Nas finanças pessoais é a mesma coisa. Se você ganhar 2 mil, vai ser mais fácil controlar e administrar. As pessoas pensam que ganhar o dobro vai facilitar o processo e não vai. Não vai. Porque não, mais uma vez eu falo, não é sobre o quanto se ganha, e sim sobre como se gasta e o como administra. Administrar 4 é mais difícil do que administrar 2. Exatamente. Então aí também eu acho que passa pelos seus estudos que o dinheiro ele é cartesiano, ele é pragmático, e o ser humano ele é ser humano. Então, como essa engrenagem funcionar corretamente, né, para o bem-estar. A gente vê que realmente é a forma com que nós trabalhamos, tá? E acreditamos, e sempre tem funcionado muito. O tempo todo, dentro de cada processo de sessão, de estruturação empresarial ou finanças pessoais, é trabalhar em paralelo o comportamental e o emocional. Hoje mesmo, em sessão, na parte da manhã, a gente teve 2 mentorias, uma de finanças pessoais e uma empresarial. Na empresarial, eu poderia, a gente estava estruturando ali um novo processo dentro da empresa, e eu poderia ter dado a resposta para eles de qual seria a melhor escolha, dúvida entre 2 projetos. Só que, se eu te dou isso pronto, eu não te coloco a pensar. E aí, o que vai acontecer com você como empresário? Quando você não estiver mais com a Tamires como sua mentora, e situações acontecerem, e vão acontecer, porque as empresas, assim como na nossa vida pessoal, né, a gente passa por diversas situações, você não vai saber ter a tomada de decisão para resolver o problema. O empresário, ele precisa ter o pensamento estratégico. Uma coisa que eu percebo em você, Tamires, é uma fala muito segura, né? Você é muito calma. Você traz uma paz aqui, eu tô meio... isso aí deve ser técnica, ó. Porque meio que hipnótico, a gente vai ficando meio... Você vai falando. Parece que tudo é legal, parece que tudo vai se resolver mesmo, né? Eu sou muito inconformada e eu sou muito fiel ao que eu acredito. Então, quando eu entrei para essa área, eu vi que é uma... Detalhe, a profissão de educador financeiro é uma profissão muito nova ainda. Tem mais tanto quando você vai preencher esses formulários ali de profissão, não tem ainda. Eu coloco empresária, porque não tem. Então, é uma profissão nova. Tanto que, quando eu me formei, eu fui a aluna da primeira turma do Instituto Soper, que foi um dos primeiros institutos de formação para educador financeiro. E aí a gente via realmente, eu via essa falha e, digamos assim, né, da efetividade no resultado. E é meu, tudo que eu me coloco a fazer, eu quero fazer com o máximo de empenho e resultado possível. Que eu não ia mas continuar. você passa uma calma, uma segurança, assim, porque eu acho que até também, né, se a gente que já está desesperado chega
o consultor, a consultora, e mais desesperado ainda, porque você traz para uma serenidade. Muitos anos mexendo com isso, né? Meio que, pera, calma, ó. É bem isso. Por dentro você está ardendo mesmo, você está toda dinâmica, mas você passa para a gente uma segurança. E a gente encara como um desafio mesmo. Hoje dentro do Instituto, quanto mais complexo é o caso, mais parece um videogame. A gente fica assim, nossa, isso vai dar trabalho, hein? Vamos lá, a gente não vê a hora de pegar e começar realmente a desenvolver, porque é um desafio. E o financeiro, ele é muito volátil, ele é muito traiçoeiro ao mesmo tempo, mas ele dá diversos caminhos. Não existe, não tem saída no financeiro. É isso que as pessoas precisam entender. Olha, hein? Não existe, sabe? Essa semana... Nossa, que fala! Bom, né? Bom, muito bom. Não existe. Na semana passada, teve uma cliente que iniciou, você falou do desespero, e ela chegou bem assim para nós, num cenário bem complicado, mas que nós já vimos coisas muito, muito piores, situações bem complicadas, muito mais complicadas, né? E ela falava assim para mim, mas como que você vai resolver isso aí? Não tem como resolver. Eu não sei, mas como que... E eu falava, calma. Então, quando a gente pega hoje um cenário de um cliente, cartão de crédito, dívidas, CNPJ aberto sem fechar, e assim por diante, aquela vida toda enrolada, que a pessoa olha de dentro da situação e ela não vê solução, hoje, na primeira conversa com você, é como se uma maquininha já fizesse assim, eu já sei tudo que dá para ser feito, que mais ou menos a estrutura que eu já vou trabalhar ali. Nossa, é um conforto ouvi-la, e é por isso que nós estamos aqui passando os seus endereços, desde que nós começamos a conversar, para que as pessoas te procurem, porque dentro do olho do furacão, não só no furacão, mas no olho do furacão, a gente não enxerga realmente. Não. Olha como é complicado empreender, né, no Brasil. Você quer abrir a empresa, aí você abre um MEI, o seu CNPJ é novo, você não consegue crédito nenhum. Peraí, então minha única forma de criar a empresa é trabalhando com recurso próprio? Basicamente, infelizmente o que eu não concordo, não faz o menor sentido, né? Não existir uma linha de crédito que tivesse até uma taxa de juros mais alta, ok, porque é exatamente isso. Aí entra a estruturação. Eu falo que... Lembra que eu falei das diversas áreas que precisam ser organizadas? Sim. Ok, mas o Instituto trabalha com a base no financeiro, porque qualquer uma dessas áreas ela vai ser bloqueada no financeiro. E existem maneiras de adaptar. As pessoas trabalham muito mal o dinheiro, também na hora de criar o próprio negócio. Pensamento estratégico, eu volto a falar do conhecimento do planejamento estratégico. Pega tudo que a empresa precisa ter e começa internamente. Investe em capacitação, investe em ter braços. E vai estruturando o resto aos poucos. Budget, cria um planejamento anual com metas. Traça realmente um caminho. Não vai no escuro. Eu costumo dizer que as empresas, geralmente, elas não quebram por falta de vendas, por falta de vontade, por falta de profissionalismo ali da função em si, mas é por falta realmente de gestão e de pensamento estratégico, porque parte daí. E elas quebram muitas das vezes no período de expansão, de crescimento. Então tá dando certo, e aí você quer expandir. Esse momento de expansão é onde você levanta o tapete e sacode tudo. Ui, senhor, cobras e lagartos. Não é muito, porque você não analisa o cenário. Nossa Senhora. E muitas vezes nesse expandir, nesse abrir mais uma unidade, você quebra tudo. Quando a gente pensa em crescer, o ponto principal deveria ser
na transformação que eu gero no mercado ou no mundo. O dinheiro, a rentabilidade, o lucro, ele vem como uma consequência. Porque se eu quero crescer só porque eu quero ser grande, será que isso basta? Então, eu quero crescer porque eu quero ter várias unidades. Tá, mas o mercado precisa responder a isso. Olha, Tamires, eu vou fechar aqui, porque eu preciso. Eu vou fechar com essa fala sua aí. Perfeito. Você consegue repeti-la? Eu vou expandir porque eu quero. Eu vou expandir para quê? Eu vou expandir porque eu quero ter várias unidades. Ou porque eu quero oferecer Uma transformação transformação para o público que eu atendo. Olha, eu vou fechar com essa frase, porque eu preciso encerrar. Mas olha, foi uma aula aqui, hein, Rodriguinho? Você prestou bem atenção, Rodriguinho? Prestou, né? Não, Rodriguinho é um cara legal. Bacana. Cara Ah, certinho. vai lá. Certinho. Pão duro. Mas, nossa, você vai ficar na minha cabeça aqui, Tamires. Não, mas é um assunto que rende, viu? Dá para falar muito. É um universo muito bacana. Mas é muito importante isso. Repetirei. Você quer expandir porque você quer expandir em ter mais lucro ou porque você quer transformar a sua sociedade, as pessoas? Eu acho que isso aí é maravilhoso. Mas é Esse porque seu ensinamento aí é legal. muitos empresários querem crescer e abrir novas unidades porque tem a ganância. E tá tudo bem, não tem problema você Sim. querer. A questão é o motivo de fazer isso. Quando eu contei do Instituto, o Instituto ele não foi criado porque eu quero falar que eu tenho um Instituto. Não, ele foi criado por uma necessidade. Eu vi uma dor do mercado e que eu só conseguiria ter efetividade nos atendimentos, porque eu não tenho como ser especialista em tudo e nem dar conta de tudo, se eu trouxesse profissionais para trabalhar junto todas essas outras áreas. E eu falei que eu só voltaria a atender empresas se realmente a gente fizesse dessa forma. E tem funcionado assim, pra caramba. É surreal, né, Mari? Surreal. Sensacional. Surreal, eu acho que é bem real. Muito bacana. Porque você é muito segura, você transfere isso pra gente, esse seu bom. conhecimento, essa sua... até essa paz. Você gera muita paz pra gente, pra mim pelo menos. É isso, a gente vai aprendendo, vai trabalhando e... Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada Procura Tamires Machado aí, você empresária, para domésticos também, né? Gestão doméstica para tudo. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigadão demais. Muito bom falar. Teu conhecimento é muito bonito. Obrigada. É isso. E precisando tá aí. Já sabem aonde encontrar, onde procurarem. Maravilha. Um beijo, gente. Continua aqui com a gente, Rádio Jornal, para você, com conteúdo plural, feito com muito carinho, com muita responsabilidade para você. Um beijão, viu? Obrigada. Obrigado, gente.